Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Helene Ciprim. Vamos continuar a leitura do livro O Amor Não Esqueceu Ninguém. Estamos no capítulo 3, O Roteiro Está Escrito, mas não gravado em pedra. E a gente terminou com a piadinha do Gary, né, que eu achei legal, mais ou menos, mas tudo bem. Vamos perdoar até a piadinha se eu não entendo ela direito. E ele fala assim, tudo bem, essa é engraçadinha, dá pra puxar uma história verdadeira. E o Arthur fala, você tinha começado a falar sobre o clima. E o Gary, notei isso primeiro com a tempestade de gelo aqui, há 9 anos. Quero dizer, a temperatura ficou em exatamente 0 grau durante dias. O quanto isso está bagunçado? Todos os postos de telefone do estado tiveram que ser substituídos. Literalmente, todos eles racharam. Isso foi em janeiro de 1998. Trabalhadores tiveram que vir do país inteiro para substituir todos os postes. Eles fizeram o trabalho em 1 mês e foram tratados como heróis. Foi aí que notei pela primeira vez o quanto o clima estava ficando estranho. Nós ficamos sem energia no meio do inverno durante 23 dias. Graças a Deus, os pais de Karen tinham um forno a lenha, mas arriscamos nossas vidas indo até lá. E desde então, há anos nos quais temos tido recordes de nevascas, mas no ano passado, no inverno de 2006-2007, não nevou nada. As pessoas nas estâncias de esqui ficaram doidas. Ao mesmo tempo, a cidade de Nova York teve seu maior dia de nevasca da história. Em Oahu, choveu durante 44 dias seguidos. Isso nunca aconteceu antes. Está ficando bíblico por aqui, cara. Na verdade, eu vou fazer um aspas aqui, isso aqui tá ficando bipolar, né? O clima aqui em Curitiba, então, é uma loucura também. E a puxar. Falando em clima estranho, mais para frente neste ano vai nevar em Bagdá pela primeira vez na história. Londres terá seu primeiro tornado. A Califórnia vai receber apenas 50 milímetros de chuva. Vai haver seca tanto no sudeste quanto no sudoeste. Mas no próximo ano haverá enchentes terríveis no meio oeste. Parece sempre a mesma coisa. Ou se tem chuva demais ou chuva nenhuma. Ou se tem muita neve ou neve nenhuma. Ou estar quente demais ou frio demais. Tudo em extremos. O clima normal está desaparecendo. As tempestades serão maiores e provocarão mais estragos. E o Gary, e parece que você está dizendo que um esforço real será feito pelo mundo, com a cooperação da América para resolver o problema? E a Puxar fala, sim, mas está chegando o momento de saber se a catástrofe climática poderá ser evitada. Vocês não conseguirão fazer a China cooperar. A propósito, o desaparecimento vai se sair bem na China continental. Olha só, gente, isso aqui foi em 2007, a gente não vai conseguir fazer a China cooperar. E é verdade, e nós continuamos comprando tudo de lá, né? Ok. E o Gary, está brincando? Eles nem mesmo vão deixar que ele entre no continente? Eles não gostam de livros que mencionam muito Deus. E a puxar, isso é verdade, mas o que o governo comunista chinês realmente teme é um desafio ao Partido Comunista. E você não faz isso. Então, um dia eles vão deixar que seu livro entre. E o Gary, espantoso. Talvez eu possa ir lá algum dia. E a puxar, talvez, mas não se esqueça de perguntar a nós e ao Espírito Santo, o que é a mesma coisa, antes de decidir ir a algum lugar. Você nunca pode saber quando é o momento certo ou seguro para visitar um país, a menos que pergunte. Você está planejando falar em todos os 50 estados nos Estados Unidos? E o Gary, sim, já terei ido a 40 até o ano que vem. E a puxar, muito bom, mas não se esqueça de fazer intervalos e ser gentil consigo mesmo. Também, embora tenhamos aconselhado você a responder às perguntas dos seus críticos no passado, isso não significa que sempre tenha que fazer o mesmo no futuro. Uma nota. A respeito dos artigos de ataque que foram escritos, escrevi um artigo respondendo às perguntas que foram levantadas. Depois disso, o Dr. Michael Mirdad, um conhecido e respeitado professor do curso, escreveu uma resposta independente para todos os artigos. Ela se intitulava Um Curso em Megatontos e incluía o seguinte:
Na maior parte das vezes, Gary ofereceu recentemente aos seus detratores e a todas as partes interessadas uma brilhante defesa tintim por tintim, que expõe muitas inconsistências e inverdades. Essa defesa agora foi impressa na revista Miracles, em um tribunal humano. Renard venceria facilmente, mas vale a pena mencionar aqui que ele poderia ter evitado a discussão, como fez Ken Wapnick, e ignorado aqueles que o atacaram. Apesar disso, sua escolha de responder também pode trazer um bem maior por expor as hipocrisias que se infiltraram na comunidade de um curso em milagres, principalmente com alguns dos facilitadores, e dessa forma afastaram muitos do estudo do curso. Percebi que Michael estava certo quando disse que eu poderia ter evitado a discussão e ignorado as pessoas que viviam em casas de vidro e ainda assim escolheram jogar pedras. Não responder aos meus críticos e aos seus questionamentos não foi a orientação que recebi de arte em Puxá, e no passado sua orientação, em geral, me serviu muito bem. No entanto, entendi que a opção de ignorar aqueles que iriam me atacar poderia muito bem ser minha orientação no futuro. Afinal, já respondi a todas as perguntas em público, e mais do que uma vez, talvez fosse o momento de simplesmente relaxar. Achei que essa ideia muito pacífica e o que Puxá tinha acabado de me dizer confirmou isso para mim. E o Gary? Bom, tenho pensado dessa forma também, mas agradeço por dizer isso. A propósito, estava pensando sobre uma das previsões que vocês fizeram no desaparecimento. Vocês estavam falando comigo nos anos 90. A maioria das pessoas não entende que aquele livro levou 9 anos para ficar pronto porque houve muitas visitas e elas com frequência aconteciam longe uma da outra, especialmente no final. Mas vocês fizeram uma previsão espantosa para aquela época porque os Estados Unidos estavam em boa forma fiscal com o presidente Clinton e estavam indo realmente bem. Mas vocês disseram que a América iria entrar em declínio e a Europa iria ganhar poder econômico e política. Não posso acreditar no quanto o dólar americano tem ido para o brejo desde que aquele primeiro livro foi lançado. Algumas pessoas não gostaram do que vocês disseram, mas vocês estavam certos. Talvez seja a hora de nós repensarmos algumas de nossas políticas. E a puxar, a Europa vai ter seus problemas também, mas um dia vai ganhar força novamente. Isso é assim porque as políticas americanas são políticas. As políticas americanas não são políticas, são estimativas. Elas são destinadas a fazer muito dinheiro para alguns poucos e todos os outros que se danem. E então, vocês não conseguem entender porque as coisas não funcionam. No caso da América, não é uma questão de repensar, é uma questão de simplesmente pensar. Não tem havido qualquer pensamento pelo bem maior, mas já falamos o suficiente sobre política. Vocês têm algumas eleições históricas chegando e não queremos que o livro seja lançado até depois delas terminarem. E o Gary, por que isso? Vocês vão fazer uma previsão? E isso não contradiz o que vocês tinham dito sobre mais livros? E a Puxar, não, haverá mais livros depois disso, mas vamos manter nossas outras razões para nós mesmos por enquanto. No meio tempo, lembre-se sempre de que seu trabalho é o perdão ao seu mundo, com a ajuda do Espírito Santo em relação a este mundo. Deus não o trouxe a ele, mas o Espírito Santo não vai deixar você se iludir com ele. Olha só, o Espírito Santo não vai deixar você se iludir com ele, com esse mundo. E o Gary, tudo bem, vamos dizer que a raça humana continue do jeito que está, sem praticar muito mais o perdão. O que vai acontecer no sonho? Quero dizer, sei que é tudo para o perdão, e essas são as lições que o Espírito Santo quer que eu aprenda, mas ainda é interessante ter um vislumbre do que está vindo. E o Artin, se mais pessoas não praticarem perdão, então essas são algumas das coisas que vão acontecer. Haverá eventos bons e ruins, e desenvolvimento como sempre. A principal diferença seria que, se mais pessoas realmente praticassem o perdão, algumas das coisas mais terríveis não aconteceriam. Muitas dimensões de tempo são bastante similares. As diferenças podem ser poucas. No entanto, são importantes no que se referem a essas poucas coisas. E o Gary, como eu não passar por aquele acidente de carro, exceto que aqui você está falando em uma escala maior? E o Arthur, exatamente.
E você está em todas essas dimensões de tempo agora mesmo. Está vivendo vidas simultâneas. Só um pouquinho. Você não pode ver isso porque está emparedado na mente pela ideia da separação. Como já dissemos, você não é espacial e não linear. Está em todos os lugares, até mesmo na ilusão. Mas na moldura linear e espacial, só vivencia um pouco de cada vez. E o Gary, já experimentando mais do que posso lhe dar. E o Arthur, ei, você tem saído muito bem, conseguiu ver todos esses lugares, ficar em bons hotéis, comer em restaurantes de classe e receber muita atenção das mulheres. A propósito, como você explica isso? Gary, é fácil, elas pensam que sou gay. E o Arthur, sim, isso não tem importância, e agora está viajando ao redor do mundo. Onde você diria que pode encontrar as mulheres mais bonitas? E o Gary, essa é fácil, em aeroportos. E o Arthur, muito observador. Ia puxar, homens. Vocês poderiam agir como gente grande durante alguns minutos? E o Gary, certo, mais uma vez estamos nesse assunto. Vou lhe dizer o que os homens pensam. Ia puxar, isso deve ser bom. Como os homens pensam, Gary? E o Gary, é simples. Se você não pode transar, então mude tudo pelos ares. Mande tudo pelos ares. Ia puxar, isso explica muita coisa. Agora, e sobre aquelas previsões, Arthur? E o Arthur, sim, mantendo em mente tudo o que dissemos, nestes séculos vocês terão muitas formas diferentes de uma nova energia. Em alguns casos, essas formas de energia já estão em uso limitado e vão se desenvolver mais. O vento é um bom exemplo. Isso vai se tornar mais dominante. Também será desenvolvida uma nova tecnologia para que o processo de transformar carvão em gasolina barata, que já existe, possa ser usado sem acrescentar ainda mais poluição à atmosfera. O carvão é a maior causa dos problemas com o clima, não os carros. Mas quando for encontrada uma forma de queimar carvão sem poluir a atmosfera, a América, que tem carvão suficiente para os próximos 250 anos, subitamente vai se tornar a Arábia Saudita do mundo. É claro, vocês realmente precisam de uma política de energia que vá além de enriquecer algumas poucas pessoas escolhidas. Terão que desenvolver formas inteligentes de fazer energia, em vez de perderem tempo construindo mais usinas nucleares como alguns estão defendendo. Neste século, as pessoas vão desenvolver turbinas de energia subaquática para produzir energia limpa ilimitada, e elas serão impulsionadas pela corrente do Golfo e outras. E o Gary fala, uau, não seria engraçado se alguém desenvolvesse isso, então a corrente do Golfo parasse de funcionar por causa do aquecimento global? E o Arthur, mais tarde, nesse século, vocês terão viagem de tubo de alta velocidade, o que vai revolucionar os transportes. E o Gary, que raios é isso? E o Arthur, vamos deixar você dar uma olhada nisso, mas alguém como você que viaja tanto desejaria ter isso agora. Eu vou parar por aqui porque isso aqui é muito interessante, gente. E a gente vai continuar com a Puxá falando na América. E eu vou contar uma historinha rápida que aconteceu até esses dias, que eu falo muito de perdão. E uma pessoa falou que no Espiritismo o perdão não é assim, né? E não é mesmo. Nenhuma religião, nenhuma filosofia que fale de dualidade vai entender o perdão como ele realmente é aqui no 100. O desfazer, né? O voltar para a unidade. É você saber que todos são um, que nós temos que olhar com o olhar de Cristo. E daí é engraçado as pessoas tentando ficar te corrigindo porque elas querem que você entenda a crença delas. Eu já tive no Espiritismo, já tive no Catolicismo, em um monte de religião. Eu acho muito legal, eu acho que são passos, mas para mim hoje o que faz sentido realmente é o perdão. É a unidade. Não importa a religião, não me importa nada. Se você está buscando a unidade, se você está buscando o amor e está vendo que esse universo não é real, então você está no caminho certo. Mas isso é para mim, tá, gente? Eu estou nesse caminho e agradeço muito a Deus todos os dias por eu ter encontrado um curso em milagres e estar aqui com vocês, tentando trazer essa verdade para mim. É isso aí. Um beijo no coração de todos.